Boa noite. Com a voz meio ruim, porque eu grito pouco aqui na adoração. Para quem não me conhece, acho que tem uma galera aqui que não me conhece. Alguns, né? Sou Cleverson. Meu nome é Cleverson, casado com a minha digníssima esposa. Eu sempre tive vontade de falar isso, gente. Olha que nós chique. Casado com a minha digníssima esposa. Fica de pé, tô brincando. Vamos lá, então. A gente está na série Pai do Benjamin. Gente, perdão, desculpa. Pai do Benjamin. Vamos lá, ó. Estamos na série Vida na Vida. E eu não sei se você estava aqui na última preleção, né, do Lê. Mas, cara, uma pregação do Lê, né? Foi uma pregação desafiadora. Se você prestou bem atenção na série, você chegou numa encruzilhada, cara. Você está numa encruzilhada. E essa encruzilhada fala para você o seguinte: ou você continua e é de verdade, ou você é de mentira. Entende? E eu queria que você acompanhasse essa mensagem, porque o Lê e o Asaf, ele fez você entender a importância de viver relacionamento. O Lê, na primeira mensagem, ele falou o quê? Ele falou, cara, entranháveis afetos. Se você não assistiu a pregação do Lê, cara, você precisa assistir a primeira mensagem. A segunda mensagem do Asaf, o Asaf falou assim, cara, não tem como você ser crente e viver isolado. Basicamente o Asaf falou isso. E o Lê falou, mano, não tem como ser crente, querer ser crente, viver isolado e principalmente não perdoar o seu irmão. Você carregar fardos de ódio, de ressentimento contra o seu irmão. E hoje eu vim falar para vocês o quê? Por quê? Por que você tem que viver comunhão? Por que vida na vida? E eu queria que você abrisse comigo lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Só que antes de ler eu preciso dar para você um contexto. Meu objetivo nessa mensagem, eu preciso que você venha comigo, porque essa mensagem, se você perder o começo dela e o meio dela ali, você vai meio que boiar no final. Então eu preciso que você venha comigo como se a gente estivesse caminhando junto. Então eu não quero que você se distraia, presta bem atenção. O começo da minha mensagem vai parecer um pouco maçante, porque eu preciso de dar um fundo para você entender a importância do que eu vou falar. Porque senão você vai chegar no final e falar assim, cara, muito bonito, mas não sei se é isso mesmo. Aí eu preciso que você preste atenção no começo. Beleza? O livro de Atos, um livro escrito por Lucas. Quem foi Lucas? Lucas foi um médico, cara, que andou junto com Paulo. Não foi um Zé Ninguém. Foi um médico, ele andou com Paulo. E ele registrou o livro de Lucas, né? Que é o livro de Lucas lá do Evangelho, fala na história de Jesus, e ele escreveu Atos dos Apóstolos. Só que Atos dos Apóstolos é mais do que um livro religioso que todo mundo fala assim, olha, foi Deus. Não. Ele é considerado pelos acadêmicos um documento histórico. Por que ele é considerado pelas melhores mentes do mundo como um documento histórico? Porque ele é muito preciso nas informações. Lucas, ele foi minucioso. Então eu não estou falando de um livro que a gente viu e falou assim, vamos colocar aqui na Bíblia aqui, para o povo acreditar. Não, cara. É muito mais do que um livro religioso. Entende? É um documento histórico. Então isso traz... O que tem a ver isso com a pregação, Cleverson? Para você entender que isso traz credibilidade para o leitor. Credibilidade. Então você vai ler o livro de Atos, cara, você pode ter certeza que o que está ali aconteceu mesmo. Sem fora você ser crente. Você não sei se eu sou crente, mas se você ler o livro de Atos, você pode ter certeza que isso aconteceu. Beleza? E o livro de Atos é o quê? É o pontapé da igreja primitiva. É o pontapé, onde a igreja começo. É o pontapé da igreja primitiva. E o que aconteceu em Atos capítulo 1? Jesus está na terra porque ele ressuscitou. E aí ele fala para a galera assim, pessoal, é o seguinte, fica todo mundo junto, porque antes dele morrer, ele falou assim, galera, vamos por todo mundo, prega o evangelho. Aí quando ele morre, ele ressuscita, ele aparece para a galera e fala assim, gente, seguinte, não vai não, espera. Mas você não falou para ir? Não, espera, porque tem que cumprir uma profecia. A descida do Espírito Santo.
Então presta atenção. Aí Jesus fala assim: fique em Jerusalém, até que do alto sejais batizados com o Espírito Santo. O que tem a ver isso, cara? Quando eles são batizados com o Espírito Santo, eles cumprem a profecia do Velho Testamento. Então, eles aguardam o capítulo 1, que é Jesus fala assim: cara, espera. E o capítulo 2, que nós vai ler daqui a pouquinho, é o resultado da descida do Espírito Santo. Então, o que eu vou pregar aqui é um reforço de tipo, mano, tudo que eu vou falar aqui, você não consegue sozinho mesmo, não. Eu não consigo sozinho mesmo, não. É ruim. Eu não sei se você teve essa mesma sensação, mas quando eu ouvi o Lê pregando, deu vontade de ir embora, cara. Ser crente é ruim. Sabe por quê? Porque a nossa carne fala pra nós que ser crente, você está louco. Misturar a vida com quem? Com vontade? Você está maluco, eu já tenho meus problemas, não é assim que o mundo fala? Aí quando o Lê estava pregando, a vontade humana, ele fala assim: não, mas isso não é isso, os caras estão exagerando, exagero. Isso é passar do ponto. Tem limite as coisas, né? Assim, eu pensei isso, cara, há muito tempo. Só que aí nós vai ler Atos 2:42. Abre comigo aí. Não perde não, gente, vamos lá. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e maravilhas eram realizados pelos apóstolos. Vamos ler calmamente o versículo 42? E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você lembra que eu falei um pouquinho, alguns minutos atrás? Resultado da descida do Espírito Santo. Porque você vai perceber que é um desafio. Provavelmente, se você assistiu a série, você já percebeu que é um desafio enorme viver comunhão. Só que aí a Bíblia fala que perseverar. Você sabe o que é perseverar? É insistir. Porque quando tá fácil ser amigo do Dade, comer churrasco com o Dade provavelmente é bom. Comer churrasco com o Felipe é bom, mano. Vai na casa e fala assim: eu compro a carne lá, vamos fazer churrasco. E isso é fácil. Agora, perseverar é quando o Dade incomoda eu, quando o Felipe incomoda eu. Aí existe uma palavrinha chamada perseverança. Então toda vez que tiver perseverança é porque teve desafio. Se tem um desafio, precisa ter perseverança para permanecer. Aí o que eles falavam? Eles perseveravam. Então não dá para nós falar que era fácil. Não dá para nós falar assim: não está de boa. Não, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está comigo? Vamos lá. A palavra no grego aqui é koinonia. Então deixa eu falar uma coisa para você, talvez você já ouviu, mas eu preciso repetir de novo. Ter comunhão com o Dade não é eu ir na casa dele comer uma pizza, cara. E isso é bom pra caramba. Comer pizza, comer churrasco. Cara, você vai lá no Lelinho, convida eu. É bom. Mas não vamos chamar isso de comunhão não, entendeu? Não vamos falar de encontro legal. O que é comunhão então, Cleverson? É quando a gente senta na mesa e não é a comida que é o centro, é Cristo que é o centro. Então, cara, se a gente for no Lelinho e falar de futebol, que o Flamengo tomou 3-0, top! Top! Mas depois não vamos sair de lá falando assim: eu tive uma comunhão incrível hoje. Não, cara. Não foi comunhão, mano. Foi um encontro bem legal. Agora, quando a gente senta na mesa, e gente, de boa, na boa, eu quero ser prático aqui. Eu não tô aqui pra performar, fazer uma pregação legalzinha pra você sair daqui falando assim: olha como o Cleverson fala bonito. Não. Eu quero que você saia daqui entendendo o evangelho. Entendendo, por que eu sou maluco aqui, ó, sou louco. Você fala assim, sabe, isso pega. Se você ficar vivendo muito comigo, pega, porque eu peguei do Gi. Daí a gente tava conversando com o Benjamin, ele, né, recém-nascido, tava ali, ela falou pra assim: filho, você nasceu na igreja mais louca, e dos mais loucos é seu pai. Não bate bem. Presta atenção, vamos lá, vamos voltar pra mensagem. Então, cara, o evangelho
O evangelho ele é vivido quando ele é de forma genuína. É quando Cristo está no centro. Vocês estão comigo? Koinonia, ou seja, eles eram relacional na prática. Aí talvez você pergunta, Cleverson, eu entendi tudo, tá? Legal. Mas será que tudo que vocês falaram aqui, vocês não estão exagerando, passando do ponto? Porque eu posso ir ali encontrar com o Gi e abrir a minha vida financeira, mas meu casamento aí é demais. Eu posso abrir até meu casamento, mas minha vida financeira aí não, né? É exagero. Então, agora eu vou explicar para vocês a essência, porque eu quero trazer aqui para vocês a essência da palavra comunhão, a essência. Então, vamos comigo para Gênesis. Vamos do começo. Agora eu preciso explicar para vocês uma palavrinha difícil. A igreja CMD é uma igreja monoteísta. Cleves, agora você falou palavrão, pede perdão aí, pecado. Não, vou explicar para você. Nós não somos politeístas, somos monoteístas. O que isso quer dizer, Cleverson? Que a gente acredita em um único Deus. Politeístas, os gregos são conhecidos por politeístas, acreditam em vários deuses, ou acreditavam. Nós, CMD, somos monoteístas. Só que nós acreditamos num Deus que se revela de 3 formas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí você fala assim, pronto, agora titou a minha mente. Como assim Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Se é só um, vou explicar para você. Imagina o Sol. O astro que você vê, o Sol é um ou não? Provavelmente, o Sol é um. Imagina o astro. O astro é como se fosse Deus Pai. A luz que o astro emite é como se fosse Deus Filho. E o calor que o Sol emite é como se fosse Deus Espírito Santo. Pegou? Apesar de ser um, eles se revelam de 3 formas. Vamos lá, o que é? E esse Deus Pai, ele cria as coisas. Ele começa a criar. Haja luz, haja. Só que quando chega no homem, ele não fala haja. Agora a gente vai ler. Gênesis 1:26. Abre comigo, isso é importante. Você grife na sua Bíblia essa palavra, tá? Ou no celular, não sei como é que faz no celular. Então determinou Deus, pausa dramática, grife a próxima palavra: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar. Mas vamos parar no ponto aqui, ó, parte A do versículo. Façamos o ser humano a nossa imagem. Os 3. Deus poderia ter falado, eu vou fazer. Ele falou assim, não. Eu me movimento de 3 formas. Façamos. E quando Deus fala façamos, Ele está gritando para o ser humano, eu sou relacional. Apesar de ser um, eu sou relacional. Então eu me relaciono. Então quando eu faço o ser humano, não é eu fazendo, é nós fazendo. E aí o que acontece? Aí Deus criou o ser humano. A Trindade, o nós criou o ser humano. Vem comigo. Aí o ser humano está lá no jardim. Que coisa bonita, se relacionando como nós, e não como eu. Aí chega a serpente. Fala assim, bom dia, dona Eva. Vamos conjecturar comigo, a serpente chegando. Eu nem sei o que a Eva deu na cabeça da Eva. Falar com a serpente, mas vamos lá. Conjectura comigo. Ela falou, bom dia. Pensa comigo. Ela falou assim, ó, é verdade que Deus falou para você que não pode comer de nenhuma árvore? Deus é tóxico. Deus é perigoso. Ele quer te controlar. Ele falou para não comer de nenhuma. Aí ela falou assim, não, calma, não exagera. Ele falou só daquela ali, que se eu comer eu morro. Aí a cobra gritou no ouvido dela, conjectura comigo. Seja independente. Você vai ter alguém mandando em você? Que isso, cara, você é tão inteligente.
Você dá nome para os animais. Olha a sua sabedoria. Você vai ouvir Deus? Independência financeira. Que isso? Toma a sua própria decisão. Faz o que te dá na cabeça. Alguém para você prestar conta? Você está maluco? Nós estamos no século 21. Você vai prestar conta para quem? Você vai perguntar isso para quem? Não, você é responsável. Você é dono do seu próprio nariz. Enquanto a Trindade fala nós, o pecado fala eu. Enquanto o pecado fala eu, a Trindade fala nós. E eu preciso que você venha comigo, porque isso é a essência do nosso pecado. É para mim. É pro eu. Só que olha que incrível. Aí a gente caminha na história, porque o homem pecou. O homem decidiu ser independente de Deus. Eu sou bom. Aí chega no Caim. Cara, eu nem ia ler esse versículo, mas quando eu estava saindo de casa, o Espírito Santo de Deus falou assim: não lê esse versículo. Mano, eu fiquei em choque. Caim e Abel vai oferecer uma oferta ao Senhor. E Deus aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim. E aí Caim sai pistola, brabo. Que não aceitou a minha oferta? Sou um cara tão sábio, tão inteligente, tão bom. Fiz com carinho para Deus, Deus não me aceitou. Que isso? Deus é tóxico. Eu vou viver minha vida. E aí o que aconteceu? Aí Caim sai bravo. E Deus vai atrás de Abel ou de Caim? Não, Deus vai atrás de Abel. Eu quero que você abra comigo no capítulo 4. A gente precisa ler isso. Capítulo 4, versículo 6. Então o Senhor abordou Caim. Não foi Abel. Deus aceitou a oferta de Abel. Caim saiu bravo. Aí Deus foi atrás de Caim. Falou assim: não, calma aí. Vou atrás do Caim. Porque, mano, ele não entendeu que não é eu, é nós. Então eu preciso ir atrás do Caim. Porque ele não entendeu. Ele está achando que é eu. Não é eu mais, é nós. Aí ele foi atrás e falou assim: por que está furioso? Por que você está estressado? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro da flor. Brava, bico, transtornada. Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, assim que não fizeres, sabes que o pecado espreita a porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Aqui a gente ouve o grito da Trindade. Eu estou indo atrás de você entender que não é nós. Porque se você seguir o eu vai te matar. Só que cabe a você decidir. Meu papel é ir atrás de você e falar assim: ó, não é eu mais, é nós. Não é sobre eu mais, é sobre nós, Caim. Só que se você insistir com essa braveza, com essa irritação, o pecado vai te matar. Eu imagino Caim falando: não vai matar nada, eu mato meu irmão, quero ver. Aqui eu sou macho. Foi lá, pá, matou o irmão. Deu uma paulada na cabeça, provavelmente. Aí presta atenção. Aí eu imagino, agora vamos conjecturar, cara, eu gosto disso. Agora, olha, Deus chega e fala assim: boa tarde, seu Caim, o senhor está bem? Ou como que está a família? Adão está bem lá? Vou fazer uma perguntinha pro senhor. Faz tempo que eu não vejo o Abel, rapaz. Você está sabendo do paradeiro dele? Não, pensa comigo. Caim olha para Deus e fala assim: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Não sei do meu irmão, não. Aí Deus fala assim: ó, o sangue dele clama na terra. Quem morreu não foi Abel, cara, foi Caim. Quem morreu não foi Abel, foi Caim. Não foi Abel que morreu, foi Caim. Só que ele não entendeu que não era sobre eu, era sobre nós. Que a mãe e o pai dele, Adão, tinha perdido nós. Deus estava lá falando para ele: não é sobre eu, Caim, é sobre nós. Se você não entendeu nós, você vai morrer no seu eu. Só que aí Deus restaura também. Vamos para a história de Jacó. Cara, se você não conhece, você presta bem atenção. Porque se você não conhece, você pode boiar. Porque eu preciso passar rápido para essa história. Jacó nasceu gêmeos. Ele e Esaú.
Seu irmão é nome bonito para dar. Eu não dei pro Benjamim para deixar para vocês. Nome bonito, Esaú. Presta atenção. Jacó nasceu e aí eles lutavam. E aí no ventre, aí quando vê, em vez de nascer Jacó, nasceu Esaú primeiro. Aí Jacó, que é isso? Eu quero a bênção da primogenitura. Eu tenho que ser o primeiro. Aí um dia, Esaú saiu cansado de caçar. Foi caçar, voltou cansado, com fome. Aí Jacó falou assim, que é isso? Eu quero minha bênção, eu compro a minha bênção. Aí ele foi lá e comprou por um prato de lentilha a bênção dele, porque ele queria ser o primeiro. Ele queria receber a bênção do Senhor. Eu quero a minha bênção. Meu carro novo. Minha moto nova, minha família abençoada, eu quero a minha bênção, oh, aleluia, deve que deu até aleluia, o irmão vendeu, é o Senhor confirmando. Aí chegou na hora de receber a bênção, o irmão dele falou, não, que é isso, tá louco com um prato de lentilha, que é isso, tá maluco? Aí foi lá, enganou o irmão, passou a perna no pai, no irmão, pegou a bênção, falou assim, agora eu sou abençoado, oh glória. Aí o irmão dele falou assim, você é abençoado, mas eu vou te matar. Aí ele falou assim, perna, porque você não sou Abel nenhum, ó, mas aí eu corro no mato. Aí pensa comigo, aí o Jacó foge para casa do tio. Aí quando ele chega lá, ele encontrou a bênção dele. Ele deu de cara com quem? Com Raquel, se apaixonou perdidamente. Ele falou assim, o Senhor, nossa, que coisa linda, o Senhor ouviu minhas orações, agora eu recebi minha bênção. Olha que varoa incrível, Raquel. Ele falou, tem que casar com essa mulher. Aí Labão falou assim, você quer casar com ela, filho? 7 aninhos trabalhando, viu? Pega muito ser bobo, correndo na filha dos outros, 7 anos trabalhando. Aí ele falou, não, você quer comigo, novo? Deixa comigo, pra minha bênção, tá até barato. Trabalhou 7 anos para Labão. Aí passados 7 anos, ele falou assim, oh glória, agora eu vou pro deleite do Senhor. Aleluia. Aí chega lá e fala assim, então, agora vai ter que casar com a mais nova, porque a mais velha é por último. Labão passou o Miguel nele. Engana os outros? Vai mostrar pra você. Quantos paus mostrar a canoa? Olha que rolo. Pensa no rolo. Aí Labão enganou Jacó. Aí tem que falar assim, que é Raquel? É Raquel? Não, é Raquel. Você me enganou, miserável. Então trabalha mais 7 anos. Aí trabalhou 7 anos. Mais 7, 14. Agora consegui meu casamento, ó. Vou ser feliz para sempre. Aí casou, que coisa linda. Mas agora não, agora eu quero a bênção da riqueza. Agora eu quero ser rico, próspero. Porque uma família abençoada, dinheiro na conta, mas pensa na bênção do Senhor boa. Aí o que aconteceu? Enganou Labão, um rolo danado os dois. Aí ficou rico, oh aleluia, Deus prosperou. Aí quando ele fala assim, tem que voltar para minha família. Eu preciso voltar para a família minha. Que agora eu cansei, cara. Só que aí ele falou assim, vou dar de cara com Esaú. Não, Esaú vai me matar. Não, Esaú vai me matar. O que eu vou fazer? Benção de novo. Preciso da benção, então vamos atrás da benção. Só que aí ele estava andando, ele deu de cara com a benção, não com a graça. Presta atenção nessa parte. Ele deu de cara com a graça, ele encontrou com Deus. Presta atenção nisso. Ele encontrou com Deus, ele falou assim, não, que eu junto não sei. E os dois agarraram, tamparam no tapa, no burro. E ele lutando com Deus, pensa comigo. E começaram a lutar. Agora eu quero que você pense comigo. Ele falou assim, Deus me abençoa, meu irmão vai me matar. Me abençoa, senão eu vou morrer. Aí Deus falando para ele assim, eu não abençoo eu, Jacó. Eu abençoo nós. O eu não abençoo. E aí os dois lutando. Aí você quer mesmo a bênção, Jacó? Então vou trocar seu nome, sua identidade. Não vai ser mais Jacó, não, vai ser Israel. Israel eu abençoo, Jacó não. Jacó é trapaceador. Agora Israel, não, Israel eu abençoo. Israel eu abençoo. Então Deus precisou mudar a identidade de Jacó. Porque nome fala de identidade. O significado de Jacó é trapaceador. Agora não. Para de buscar, Jacó, bênção para si. Para de buscar bênção para si. Agora vamos buscar bênção para nós. Caim não entendeu que era sobre nós. Ele achou que era sobre eu. Ele queria viver o eu, porque o eu ilude. Eva, quando ela viu o fruto, ela viu que o fruto era apetitoso. O fruto não era ruim, ela falou assim, mais ou menos. Não, era bom. Pecado é bom. Viver o eu é bom, gente.
Não é ruim não. Quem falou pra você que, olha, ser do mundo é ruim? Não, é bom pra caramba. Só que tem um preço, morte. Tem um preço, é a morte. Se você não viver o nós, o resultado final é a morte. O resultado final é a morte. Jacó entendeu. Jacó falou assim: é para ser Israel, eu vou ser Israel. Resultado de ser Israel: reconciliação com o irmão, cara. Vamos lá. Sabe o que ele faz? Ele falou assim: toma os presentes, cara. Eu não quero mais riqueza, não. Esaú, toma os presentes, cara. Toma, vai na frente. Leva o gado. Leva que sei. Porque agora eu entendi que não é sobre eu, é sobre nós. Então eu não luto mais por mim, agora é por nós. O resultado é reconciliação, porque eu entendi que não é sobre eu, é sobre nós agora. Agora pensa comigo, Jesus, vamos para Jesus. Aí vem Jesus na terra. E o contexto de Cristo é os discípulos eram escravos. Os discípulos não, o povo de Israel era escravo. O povo de Israel era escravo. Imagina só, pra você entender a escravidão, os Estados Unidos invadiu a Venezuela lá com facilidade, tomou Maduro, né? É como se fosse isso na época, Estados Unidos e Venezuela. O povo de Israel, se Roma quisesse acabar com a raça de todo mundo, acabava. Assim como os Estados Unidos pode acabar com a Venezuela. Você entendeu? Então, escravo. E aí, a promessa era que o Messias, na cabeça dele, era um guerreiro, lutador. Pega a espada, vamos para a guerra, vamos acabar com Roma. E aí esses discípulos perguntam para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Só que aí, olha que loucura. Olha que loucura. Se eu fosse um dos discípulos, de verdade, sabe o que eu ia pensar? Eu ia pensar que quando eu perguntasse para Jesus: Jesus, me ensina a orar. Eu ia pensar que Jesus ia falar assim: ó, primeiro baixa a cabeça, porque você está falando com o soberano. Não está falando com qualquer um. Ó, se comporta. Não grita na igreja. Isso aqui é santo. Presta atenção nas suas palavras. Quando você for falar com Deus, você muda a voz, engrossa o tom. Soberano Deus. Eu, como discípulo, eu ia conjecturar isso na minha mente. Só que aí Jesus, ele revoluciona a história. Porque aí Jesus pega e fala assim: senta aí, cara, vou ensinar vocês que não é sobre eu, é sobre nós. Então, o Pai é nosso. Você não entendeu, cara? O Pai é nosso. O pão é meu. Não, o pão é meu. Então, pão, minha comida, meu. Não, o pão é nosso também. Não, agora eu vou para o céu. Você não quer, né? O problema é seu. Eu vou para o céu. Aleluia. Né? Roupinha de batismo branca. Asinho de anjo, cabelinho enrolado. Não entendeu nada, cara. Fala assim: o reino vem a nós, o vosso reino. É nós. Só que aí tá gostoso. Aí Jesus fala assim: perdoa as nossas dívidas. A dívida é nossa. O problema é nosso. Sabe essa frase que o mundo fala? Cada um com seus problemas. Eu tô cheio, cara. Ó, fui pequeno. Ele fica me enchendo o saco. Ai, saco. Cada um com seus problemas. Deixa eles arrumar um filho pra eles verem. Que é bom pra tosse. Não. Agora é nosso. Não é mais eu, gente. Não é mais eu. A gente precisa ser liberto do eu, porque o eu vai nos matar. Jesus ensinou: Pai nosso, dívida nossa, reino nosso, pão nosso. Não tem como mais eu ter dinheiro de reserva. Eu tenho uma reserva de emergência aqui e o Dedê não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Não faz sentido. Você não vive o evangelho, cara. Eu quero ser prático hoje, mas eu preciso dar esse fundo, porque senão, mano, você vai
Você vai se perder, você vai ser relativo. E uma coisa que eu não quero que você faça com a mensagem, com essa série, é se relativizar ela. Porque isso vai te matar, vai te enganar. Isso não é relativo, isso é concreto. E eu vou dar exemplos concretos, mas a gente está caminhando para isso. Você entendeu que o Pai é nosso? Que o pão é nosso? Então vamos lá. Aí Jesus vai para a cruz. Presta atenção nisso. E na cruz ele não fala, Pai. Ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Para hoje a gente falar, Pai nosso, Pai nosso. Você não entendeu isso? Cristo morreu para você falar Pai nosso. Ele se fez pecado por nós. Ele não carregou o nosso pecado, ele se fez pecado. Então hoje a gente fala Pai nosso, mas um dia Jesus falou, Deus meu, por que me abandonaste? Só que presta atenção na profundidade disso. Eu com o Dedê somos irmãos de sangue. Por que nós somos irmãos de sangue? Básico. Minha mãe e meu pai, mesmo sangue. Então somos irmãos de sangue. Então o que une eu e o Dedê somos o sangue. Isso que une o Dedê. Só que eu com você também somos irmãos de sangue. Agora você tiltou eu, Cleverson. Somos de sangue, só que não é o meu sangue, o seu sangue. É o sangue de Cristo. É isso que nos une. É isso que faz eu pegar o problema do Dedê, do Gi, da Malu, da Duda, da Daiane. Porque agora não é sobre eu, é sobre nós. Então, se eu nego o Gi, eu nego a Cristo. Você precisa entender isso. Porque se você relativizar isso, você fala assim, não, eu vou nas células, dou o dízimo, olha, eu já sou crente. Eu vou no domingo, oh glória a Deus. Não, é mais do que isso. O evangelho ele é profundo. E Deus quer tirar de você o relativismo, a superficialidade. Cara, essa mensagem é um convite para você. Pelo amor de Deus, sai da superficialidade. Sai da superficialidade. Sabe, larga a mão de relativizar. Ah não, isso aqui depende. Isso aqui eu não sei se é assim. Você está pondo muito eu na frente. É sobre nós. É sobre a nossa dívida, é sobre às vezes, se precisar, se o Dedê amanhã precisar no carro e eu tomar um prejuízo por causa dele, tá tudo bem, porque não é sobre eu mais, é sobre nós. Aí você fala assim, Cleverson, tomar um prejuízo por causa do Dedê, você me arrebentou no meio. Só que não é pela força do seu braço. Chega de lutar pela força do seu braço. Você quer saber a verdade? Vou falar a verdade para vocês. Sabe por que você está lutando pela força do braço? Porque você não entendeu uma coisa. Você não entendeu as duas primeiras palavras da oração de Jesus. O Pai é nosso. Só que o problema é que você não entendeu o Pai. Então logo você não entendeu o nosso. Se você não entende o Pai, como você vai entender o nosso? Não faz sentido. Cara, meu Deus. Se você não entendeu que o Pai é nosso, se você não entendeu que você é filho de Deus, pensa comigo, se você não entendeu que você é filho, apesar de você vir da igreja e falar, eu sou filho de Deus, você vive como órfão, você vive distante, então sua boca fala, eu sou filho, aleluia, mas a sua vida é uma vida de quem está distante, ou seja, você é órfão, você está distante. Você fala, mas a sua boca está perto, mas o seu coração está longe. Você vive uma vida distante, cara. Não é sobre distância, é sobre nós. Só que viver nós não é fácil. Eu não estou pregando aqui que é fácil. Eu estou falando para você, vamos viver nós? Cara, essa mensagem é um convite para vocês. Vamos viver nós. Vamos viver nós. Só que presta atenção, não dá para me misturar minha vida com todo mundo. Já tentei. Não dá. Não dá. E olha que eu tentei. Não dá, não chego nem perto. Mas cara, de verdade, você não mistura com ninguém. Cara, com ninguém. Com ninguém. Sabe? Ninguém toca na sua vida e fala para você assim, ó, isso vai te matar. Cara, eu ia dar esse exemplo mais no final, mas eu vou ter que dar ele agora. Pra você entender que como que é difícil misturar a vida. Uma vez eu tava viajando com o Aires, cara. E aí, fui viajar com ele. Ele chamou pra trabalhar.
E aí, beleza, falei, beleza, vamos, vai lá ensinar eu então. Aí a gente foi. Aí eu não sei que rolo, cara, a cidade não tinha hotel. E nós procuramos, não tinha hotel bom, entendeu? Tinha hotel lixo, não tinha hotel bom. Aí falamos assim, liga pra Daiane inteligente, ela vai arrumar hotel pra nós. Aí ligou pra Daiane na internet. Só que aí, cara, não sei que rolo que deu, e aí a Daiane começou a demorar. E eu fui ficando estressado. E eu fui ficando nervoso. Aí eu liguei pra Daiane, eu não lembro o que eu falei. Liguei, terminei de desligar o telefone. Aí o Aires olhou pra mim e falou pra mim assim, você foi grosso, mano. Você foi grosso com a sua mulher. Aí na hora, justifica que é isso? Um cara santo igual eu? Não fui grosso. Eu não lembro o que eu falei pro Aires, mas eu tentei justificar. Você tem certeza? Não, que é isso? Não. Ela tá acostumada com aquela pessoa. E aí, cara, eu sei que eu dei uma justificativa, só que o nós que tava dentro de mim gritou. O nós falou assim, para, mano. Para. Cara, eu lembro que eu liguei na hora pra Daiane e pedi perdão pra ela. Mas você me perdoa. Você me perdoa porque eu errei. Sabe, tá aqui pregando ou pular aqui pra cima não é sobre ser melhor que ninguém não, cara. É sobre entender o nós. Sabe por que você fica, olha, não, eu tenho que me portar na casa do Senhor, aleluia. Porque você não entendeu o nós. Não é sobre eu. Cara, presta atenção. Vou dar outro exemplo do Aires. A Esther. Cara, pode perguntar pro Aires. A Esther, ela não chega na casa do Aires e fala assim, ô soberano Aires, posso dormir? Posso abrir a geladeira e pegar um pão de queijo? Estou com fome. Será que eu posso? Por que ela não faz isso? Alguém pode me responder? Por que ela não faz isso? Porque ela é filha, mano. Agora, se entra um hóspede na casa dele, o hóspede fala o quê? O Aires, posso pegar? Pega água pra mim na geladeira, por favor. Estou com sede, posso? Pode? Ou você empresta o banheiro pra mim? A Esther não faz isso. Porque ela entendeu, ela é filha. Como assim? Ela é filha. Sabe? Onde tem muito protocolo, tem pouca aliança. Preciso que você venha comigo. Sabe? Você fica tipo assim, polido. Vai orar, Senhor. Não, cara, você não entendeu que você é filho. Você está como hóspede. E Deus não chama hóspede, Deus chama filho. Deus chama filho. Então, se eu pudesse pôr um tema na minha mensagem, seria é nós. E vida bem louca. Por quê? Vida louca, Cleber. Agora você exagerou. Porque o evangelho, a Bíblia fala assim, é loucura para quem não entende, quem é de fora. Mas para quem está dentro, é poder de Deus. O é nós é poder de Deus para nós. Mas quem ouvir essa pregação aqui que não quer viver a vida na vida, fala assim, isso é loucura, isso é de gente perturbado. Agora para nós não, mano. Para nós é poder de Deus. Você entendeu? Eu preciso que você venha comigo, cara. Você não pode perder a toada, beleza? Abre comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Meu Deus. Versículo 2. Vamos lá? Depois que nós terminar de ler, você fica com a Bíblia aberta para você entender, tá? Levai as cargas pesadas uns dos outros, assim estarei cumprindo a lei e Cristo. Agora vamos para o versículo 5. Presta bem atenção no versículo 5. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Aí você fala assim, você me quebrou, Paulo. Aí você me quebrou. É para levar ou é para cada um levar o seu? Aí o que está acontecendo? Sabe? Viver vida na vida, viver comunhão, viver unidade, não te ausenta das suas responsabilidades. Não te ausenta, cara. Você tem responsabilidade. Sabe? Educar seu filho não é responsabilidade da comunidade, é sua, cara. A comunidade é um suporte. O que é suporte, né? Tipo assim, eu vou suportar o Dade. Olha, né? Tem que suportar essa praga. Eu arrumei bebê, arrumou meu lugar. Pegou meu lugar aqui. Eu falei, Dade, não faz isso não, Dade.
Porque me arrebenta, vou pôr meu nome ali. Tô zoando. Por quê? Cara, presta atenção nisso. Não te ausenta das suas responsabilidades. Você precisa ser responsável. Então, apesar de me amar muito Dade, se ele precisar de mim, ele pode contar comigo, isso não deixa ele ausente das responsabilidades pessoais dele. Você tem suas responsabilidades pessoais dentro da comunidade, uns com os outros. Então, em vez de você falar assim, cara, presta atenção, ninguém me chama pra mesa. O Cleves e o Dedê ficam fazendo panelinha. Não, cara, para com isso. Estende você uma mesa, mano. Sabe, põe você, fala assim, eu vou chamar o Felipe, Felipe não deu, ele não fez bico, ele não deu pra ele, então eu vou chamar o Betinho, então eu vou chamar o outro. Porque eu coloco mesa, eu não sou refém do que o outro vai fazer, porque eu tenho minha responsabilidade. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade, cara. Sabe? Viver vida na vida te orienta. Como assim te orienta? Cara, antes de mim... Quando eu estava viajando, eu viajei 10 anos, 90 dias fora. Presta atenção nisso. 90 dias fora. Eu ficava viajando lá pro Rio Grande do Sul. Mato Grosso na época. E aí, passou 3 anos, a Daiane terminou a faculdade e a gente entrou num dilema. Será que eu devo ir levar a Daiane? Aí eu pus na ponta do lápis. Falei assim, mano, financeiramente você tá louco. Não compensa, o gasto é muito alto. É melhor economizar esse dinheiro, em vez de me viajar 10 anos, eu viajo 5, 6. Olha que atitude sábia, não é? Aleluia! Ó, o Senhor está cumprindo. Aí eu fui em quem me orienta, quem é mais maduro na fé. Aí a pessoa falou para mim assim, cara, seu casamento vale mais. Não adianta você viajar 5 anos e você perder seu casamento. E aí eu engoli meu dinheiro. Você acha que foi fácil gastar dinheiro? Não foi não, mano. Eu já fiz conta, eu poderia ter tanto. Não interessa mais. Porque agora não é sobre eu mais, é sobre nós. Parar de viajar. Deus já tinha falado comigo faz tempo, só que eu falei, mano, tô fazendo as contas, vai dar ruim. Aí eu fui no meu discipulador. Aí falou assim, cara, você não vive por recurso. Só que doeu. Deu vontade de continuar. Porque a gente é ser humano. Até hoje, às vezes eu brinco com a Daiane, se eu estivesse viajando. Porque é isso, a gente faz isso. Só que, cara, quando a gente anda em comunhão, cara, não é sobre eu mais, é sobre nós. Então Deus estava falando assim, cara, larga a mão de viver o eu, vamos viver o nós. E o muito louco é que viver isso, viver comunhão, é difícil, mas é incrível. É incrível. Agora eu vou dar um exemplo que eu preciso que você... Se você não prestou atenção até agora, presta atenção que você vai pegar, cara. Cara, eu tô com 3 princesas lá em casa, nas férias. Ficou lá em casa, 3. Incríveis. E aí, o que aconteceu? Teve um belo dia que a Daiane falou assim, vem aqui, você, Duda, eu ensinar você a fazer almoço. Aí a Flor saiu. Eu também quero. Aí beleza. Aí começou, a Daiane falou assim, não, corta um negocinho aqui. A Flor falou assim, não, cortar? A Duda tá mexendo na panela, eu cortar? Tá me desprezando. Que isso? Só porque eu sou pequena? Então, que isso? Aí ela começou ficando brava. Aí ela ficou de bico. Quando ela saiu brava, ela põe a mão na boca e fez, ficou brava. E aí ela saiu. Gente, na boa, quem foi lá em casa sabe. Tem um degrau lá no começo do portãozinho que bate um sol de rachar meio-dia. Ela ficou de bico no sol. Longe. Se ela fosse mais velha, ela saía pra rua fora. O limite dela era portão. Ela ficou na escada no sol. Meio-dia eu falei assim, não pode. Ela vai ficar uns 3, 4 minutinhos, vai pro sol, vai queimar o coco. Ela vai fincar pra dentro. Que nada. 10 minutos, 20 minutos. Aí eu falei, vai dar uma insolação na menina, eu vou lá buscar ela. Aí eu fui andando perto dela. Aí eu falei pra ela assim, bom dia, dona Flor. Ela ficou mais brava, ela fez assim. Cara, presta atenção comigo. Eu falei pra ela assim, cara, vamos lá pra dentro.
Porque você não entendeu que não é sobre eu, é sobre nós. Porque o eu te afasta, o nós faz você celebrar a vitória do outro. Então, se ela estivesse entendendo nós, ela ia falar assim: que bom que a Duda está aprendendo arroz, que top! Mas só como que ela não entendeu nós, ela estava com o eu na cabeça. Então ela falou assim: a Duda está me excluindo dessa família, vou embora dessa casa. Ela não entendeu que era sobre nós. Aí eu comecei a falar para ela: vamos lá para dentro. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, ó, aí eu mexi com o estômagozinho dela. Falei assim: eu vou comer comida tudo, você vai ficar sem nada e eu não vou fazer mais. Aí ela levantou e foi. Porque quem não entende o nós, vive pelo eu. E aí você se move por interesse. Você se move por interesse, cara. Ó, vou ficar de fora então, eu vou ficar de bico. Aí ela sentou na mesa e ficou de bico. Aí eu falei pra ela assim: Flor, cada um tem uma medida e uma porção. A Duda tem a porção e a medida dela, você tem a sua. E vai chegar o tempo que você vai poder fazer o que ela faz. Só que você precisa entender que não é sobre eu, é sobre nós. Você não pode abandonar a mesa por causa da sua frustração, porque não é sobre nós mais, não é sobre eu mais, é sobre nós. Então, se o juiz me chateou, eu falo: não vou mais na igreja. Para, cara. Você não entendeu eu, você não entendeu nós, você está vivendo pelo eu. Ah, a Daiane falou um negócio que eu não gostei. Cara, não é sobre eu, é sobre nós. É sobre nós. Presta atenção comigo. Aí Jesus ressuscitou. E eu preciso terminar essa mensagem, mas eu preciso que você venha comigo nessa parte, tá? Aí ele ressuscitou. E aí ele estava indo, encontrou 2 homens a caminho de Emaús, que era uma tribuzinha, um povoado. E ele estava andando, os dois estavam andando, falando assim: ó, Jesus morreu, nós acreditávamos que era o Messias, mas não era, né, porque ele morreu. Aí, cara, Jesus, imagina a gente fazer uma conferência, pensa comigo, uma conferência CMD, quem vai pregar? Jesus. Ó, que top, pensa comigo, Jesus vai pregar na CMD. Aí, Jesus entra do lado dele e eles não reconhecem, não. Aí Jesus começa a falar que era necessário Messias morrer, de Moisés, os profetas, vem andando. E aí eles falam assim: ó, legal, esse cara prega bem, né? Oh, aleluia. E não reconheceu o Cristo. Aí Jesus fez de que ia embora. Oh, tá bom, gente, obrigado. Aí eu falei: não. Você é um bom pregador. Vamos para minha casa. Porque até que o que morreu falava que nós tínhamos que ter, né, esse laço. Vai na minha casa. Aí, quando eles estão na casa, Jesus parte o pão, cara. Jesus parte o pão. E aí os olhos deles se abrem. E eles veem o próprio Cristo. Eles falam assim: meu Deus, é o Cristo, cara. E aí ele some. Mano, os caras ficam malucos. Pensa comigo. Mano, minha pregação não te convence, não. Você está pensando que eu vou te convencer a viver comunhão? Você esquece. Eu sou mais ou menos. Nem Cristo foi capaz de convencer os caras. Os dois. Os caras ficam: então, pregou bem, mas tem que ver se é isso mesmo que está falando. Tem que conferir. Jesus pregando. Os caras: não sei. Tá queimando aqui, mas tem que ver. Não é assim bagunçado. Só que quando os caras estão na mesa com Cristo, Cristo parte o pão, os olhos dos caras se abrem. Aí eles ficam loucos. Aí eles ficam malucos. Aí eles falam assim: meu Deus do céu, é o Cristo? Não dá para dormir mais. Você entende por que eu pulo aqui? Porque não dá mais para ser comportado. Para mim não dá. Eu fico maluco. Porque é o Cristo agora. Então, quando eu entendo que é o nós, eu tenho que avisar todo mundo. Eu tenho que ser testemunha. Então eu falo pro Lê: agora não é sobre eu mais, cara, é sobre nós. Eu falo pra Daiane: é sobre eu. Eu falo pra Malu: não é sobre eu mais, é sobre nós. É sobre nós. Então os caras saem de Emaús, vai lá para Jerusalém contar para todo mundo: não é sobre eu, ele ressuscitou, agora é sobre nós. Somos unidos pelo sangue um do outro? Não, é pelo sangue de Cristo. É Cristo que nos une. É Cristo que nos une, cara. É Cristo que nos une. Tudo que a gente faz é para viver família. Então você quer entender essa mensagem? Vem ser família com a gente, vem viver o nós. Abre comigo João.
Vamos ler pausadamente João capítulo 17. Eu vou terminar essa mensagem. Versículo 20. Meu Deus, cara. Sabe? Depois eu quero orar junto com você. Sabe? Eu não quero que você se constranja mais e se prenda pelo eu, cara. Sabe? Quando a gente chega numa família e a gente é hóspede numa casa, não sei se alguém viajou e foi na casa de um primo distante, de um tio distante, a gente chega lá e a gente se comporta, a gente não se expõe, porque a gente tem vergonha da nossa, a gente preza pela nossa reputação. Só que quando a gente está em família, provavelmente a sua mãe não ficava de charme para você arrumar a cama, ela falava assim, arruma a cama, miserável. Você entende isso? Então, cara, se eu chamar, eu vou fazer o apelo para se vocês quiserem vir aqui na frente, cara, não haja como se vocês fossem hóspedes, sabe? Dê um passo de fé, porque é um convite de Deus para a gente viver o nós. É um convite de Deus para você sair da miserabilidade do eu para viver o nós. Por que, Cleverson? Vamos lá, Jesus orou. Versículo 20. Não oro somente por estes discípulos, os 12, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, nós, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, não é minha pregação que convence, é quando a gente vive nós. É quando a gente entende o nós. Então a gente está misturado. Então não é mais os problemas que nos dividem. Não, cara, porque a gente está conectado pelo sangue de Cristo. Isso que é suficiente.